Momento EBD. Olá, estamos em mais um Momento EBD e hoje temos o privilégio de ter conosco o pastor Paul e sua esposa, Erlândia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Fernanda. E muito se fala de missões, né? Muita gente quer ser missionário, mas em contrapartida também muita gente não sabe de fato o que significa fazer missões, o que é de fato ser um missionário. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, ela foi fruto, né, de uma ação missionária. E eu pergunto para o pastor, por que até hoje, por que nos dias de hoje, ainda é necessário, né, que as igrejas invistam e que as igrejas façam missões? É uma questão muito interessante, porque a missão não é inventada, a igreja não inventou a missão. A missão é de Deus. A palavra de Deus mesmo fala. Quando você olha no Mateus 28, a partir do final aí, Jesus chamou o discípulo, mandou para pregar o evangelho. Então, a missão não é uma coisa que é inventada a igreja, ou uma igreja que inventa uma missão, mas é de Deus mesmo. Então, a importância hoje tem a importância, porque uma igreja que não faz missão é uma igreja que não cresce também. Não cresce, porque nós somos chamados para pregar o evangelho na rua, no bairro onde nós moramos, cada lugar nós somos chamados para pregar o evangelho. Então, é uma coisa que é importante hoje também. É isso que eu queria falar agora. Fernanda, eu acredito assim, né, que um coração que tem Jesus é um missionário. E um coração sem Jesus é um campo missionário. Então, a igreja, ela tem essa obrigação de fazer missões, né? E é o ID, né? ID, como o povo falou, ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto estivermos aqui, temos que fazer o nome do Senhor ser conhecido entre povos, línguas, nações. E não foi um convite, nem nenhuma sugestão. De fato, né, foi uma ordem, né? Na verdade, indo, né, vão até as pessoas que de fato precisam me conhecer, né? Não que Deus precise exatamente da nossa boca, né, mas da nossa boca física, dos nossos pés, para que nós possamos chegar, para que a palavra do Senhor possa chegar, né, a toda criatura. O interessante não é o id, que é a ordem imperativa, mas é fazeis discípulo. E tem tudo a ver com a EBD. Isso. Isso, né? A gente vê que algumas igrejas elas começaram do ajuntamento da EBD. Em São Paulo tem uma gama de igrejas que, de fato, elas deram início a partir. Também começa com EBD, também com crianças. Né? Já vi igrejas que começaram também assim. E crianças trazem os pais e aí vai crescendo, vai começando. E que traz um amiguinho. E qual é a evidência de uma igreja que, de fato, ela está comprometida com missões? Na verdade, o fato é a igreja é chamado para ser uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Se a igreja não é missionária, a igreja não cresce. Eu falo isso porque a igreja recebe, o povo recebe, mas não dá nada de volta rodando deles. Não vão na rua, não vão pregar evangelho. Então, é evidente que a igreja tem que ser uma igreja que prega a palavra, que sai da parede da igreja para poder evangelizar.
Na verdade, não é... Quando o povo fala de missão, ou missionários, o povo pode pensar mesmo que era para ir fora. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia, quando Jesus mandou os discípulos, e mandou para pregar de Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até o confim da terra. Então, o confim não é todo mundo que vão no confim. O confim. Mas agora, nosso Jerusalém é aqui. Nosso Jerusalém é a igreja que tem que se levantar por o Jerusalém dela para pregar o evangelho. É por isso que esse tempo que a igreja está tratando agora, a IPB está tratando, falando sobre missão, esse aí é muito bom para despertar a igreja. Despertar a igreja, porque parece que o povo não entende a questão da missão. O povo pensa que só sou missionário, só algum que tem que ir, algum que só são que tem esse chamado. Mas eu costumo falar, não tem alguém na igreja que não deve ter fazer missão. A missão faz várias maneiras, de várias maneiras, que mantém a igreja que mantém os missionários, que sustenta os missionários. É o povo que vão ir até o confim da terra. Tem esse aí, o papel da igreja. O papel da igreja não é uma agência. O povo está colocando agência. Mas o papel da igreja, porque a igreja tem que ter o vínculo com o missionário que está sustentando. O missionário precisa da igreja, precisa o calor da igreja, precisa escutar, precisa receber as cartas da igreja, precisa ser mentorado com a igreja. Então, não existe um missionário ou alguém que vai assim, sem a igreja, sem ter um mentorado. Então, tem que ser... a igreja tem que enviar os missionários. Esses que serão enviados, né? Tem como identificar quem realmente tem esse chamado para a missão? Existe um pré-requisito para ser missionário? Sim, Fernanda. Sim, Fernanda. Eu vou dar o meu exemplo. Né? Quando Deus me chamou, eu nasci numa família cristã. Né? Frequentava a igreja, cantava na igreja, frequentava os seminários pequenos, as coisas que a igreja organiza, bíblicas, coisas assim. Mas tudo isso despertou meu coração. Eu escutei mesmo Deus me chamando para a missão. E isso eu fiquei impactado, chorando para não saber por que estou chorando. Depois eu entendi que Deus está me chamando. Ali eu comecei a buscar se formar. Então, não existe um missionário que levanta assim para ir na missão sem preparo. Prepara, é a igreja que prepara. É por isso que o EBB é muito importante que o povo, todas as salas que estão estudando nosso valor da igreja presbiteriana, estudando sobre todos os valores que estão estudando nas salas, prepara para nós sabendo que nossa tarefa é nós mesmos, nós aprendemos nós mesmos depois para poder dar de fora, porque se você não tem nada, você não pode dar nada
de fora. Você não pode pregar a ninguém que você não viveu, ou que você não conhece. É por isso que é importante, se alguém quer ser missionário, aprender antes aprender. Eu fiz vários cursos até chegar ao momento que eu fui para a missão. Sempre, acho que também para a Irlanda é a mesma coisa também. Mas nunca se levantar assim, levanta assim para ser missionário de dia para outro. Tem requisito, tem que se formar. Bom, eu penso assim, né, que existe a missão local, existe a missão nacional e existe a missão transcultural. Então, nós fomos chamados, ele nacional, porque ele é de lá, mas eu fui chamada para o transcultural. Então, mas só que antes de ir para o transcultural, eu não fui de um dia para o outro. Eu passei 10 anos esperando o meu chamado acontecer. Mas desde o primeiro momento que eu descobri o que era missão, eu quis ir para onde o evangelho não era tanto pregado. Porque uma vez eu escutei uma frase, que eu não me lembro ainda de quem foi, mas ele dizia assim: por que pregar tantas vezes num local onde há lugares que não foi pregado ainda nenhuma vez, né? Então, eu escutei falar que existiam lugares que as pessoas conheciam a Coca-Cola, mas não sabiam quem era Jesus, né? E por que Jesus morreu. Então, eu fui para um lugar muçulmano onde as pessoas acreditam somente que Jesus é um profeta. Então, por que a igreja local no Brasil, que a gente fala que é o berço missionário, é o celeiro missionário que está levando, enviando pessoas para falar de Jesus em todos os continentes, né? Então, por que a gente não enviar aonde tem 200 membros, 300 membros, enviar uma pessoa, né? Enviar 2 pessoas para onde o evangelho não está sendo pregado? Então, eu acho que quando a gente foca só no local, a gente está sendo egoísta. Sabe? Está igual os judeus achando que são os tais, né? Só que Deus levanta Paulo e vai pregar para os gentios, né? E a igreja se expandiu porque veio perseguição. E o evangelho chegou até nós aqui no Brasil. Então, a gente precisa aprender que o evangelho tem que ser pregado a todo canto, né? Em todos os 4 cantos da terra. E quando a pessoa tem esse chamado, eu acho que a pessoa, Deus vai preparando essa pessoa. Eu fui sem agência missionária, né? Mas eu não aconselho hoje, certo? Eu não aconselho, mas foi uma coisa específica que aconteceu comigo, porque cada pessoa tem um chamado diferente. Deus age de forma diferente. Mas aqui dentro mesmo nós temos os índios, que são os povos não alcançados, temos os quilombolas, temos os ciganos, temos vários povos que precisam ser alcançados também. Então, a demanda é grande, né? Mas onde estão esse povo? Então, a gente precisa, a igreja local, como ele leu em Atos. Eu vejo assim, Atos foi ali onde foi derramado o Espírito Santo. Primeiro tem que ficar em Jerusalém. Para quê? Para receber, né, o conhecimento, a unção, a palavra, a confirmação de Deus, da onde você vai, para onde você vai levar esse evangelho, essas boas novas. Se for nos presídios, aí você vai. Mas primeiro tem que se preparar na EBD, tem que se preparar evangelizando local, em Jerusalém. E é engraçado, esse versículo me chama tanta atenção, e eu sempre conscientizo as pessoas sobre missões através desse versículo, porque ele fala que é simultâneo. Ele diz, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra.
Eu posso fazer missão Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu posso fazer, ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu posso estar orando por outros que estão em algum lugar, posso estar mandando uma oferta, posso estar mobilizando equipes para levar, né, médicos, dentistas, psicólogos, pessoas para irem lá visitar o campo, para conhecer a realidade, né, local. Então, é assim, eu penso que esse versículo em Atos 1:8 é chave para nós, sabe? Missão é isso. É uma coisa que eu queria só acrescentar. A igreja hoje terceiriza a missão. O que é terceiriza a missão? É como não dá muito valor valor nos missionários. Só que vão. Pensa que o missionário só está aí, mesmo com problemas. A igreja não vê que o missionário está aqui porque Deus chamou, é a igreja que mandou. Não é para dar também o restante. Quando fala o migalhas, não é para dar o migalhas para o missionário. O missionário merece muito cuidado. Como cuida os pastores, como cuida a igreja aqui. É importante, porque estão fazendo a missão. E você que estão cuidando da missão dos missionários, você está fazendo o mesmo papel com o missionário que está lá. Se tem algum povo que estão orando para os missionários, ajudando financiar os missionários, esse aí ajuda o missionário a poder crescer, poder ir até mais longe, não se preocupar da manhã, que ele vai viver com a filha dele, com o carro que vai. Geralmente, eu ouvi os missionários, vários missionários, até o carro não tem. O carro dele não é o carro bom para poder ir até no lugar remoto. Como, por exemplo, nós trabalhamos no lugar no inverno. Se você não tem 4x4, não passa. Menos 4x4, nós não temos dinheiro para comprar um 4x4 bom. Tem que sempre comprar usado, velho, usado. Sempre você vive no mecânica. Que ao invés de você levanta, você não vai poder ir. Você tem vontade de ir, mas você não pode. E quando você fala sobre nosso missionário está precisando de um carro, está precisando, pode pensar que está precisando de um luxo, luxuoso, as coisas luxuosas. Não é isso, meu amigo. Não é isso, porque é uma necessidade. É uma necessidade. Nós carrega povo, carrega construções, carrega até por morte. Até o missionário carrega o povo que estão doente na cidade. Você vai pregar o evangelho, você viu alguém que está doente, você diz, vamos orar, só fica lá. Não. Você tem que agir, levar até no hospital, até pagar consulta. Então, é por isso que eu estou falando. A missão é importante. Seja ligado na igreja. A igreja também tem olho no missionários. A poder ligar, orar com missionários, valorizar os missionários. É isso que eu queria acrescentar um pouquinho. E para aquele que não se acha como chamado de ir até lá, mas você pode orar e que você tem os recursos necessários, você também, né, está participando, de uma certa forma, você está sendo missionário. Sim. Talvez não indo pessoalmente no campo, mas possibilitando que quem está lá realmente venha fazer o trabalho, né, e um trabalho muito sério, né, que é a palavra, né? E em ação, é você trazer a palavra em ação quando você leva alguém, por exemplo, que está doente, né, no próprio carro, como o pastor falou, pagar a consulta para aquela pessoa que está necessitando.
A escola bíblica dominical, ela por muito tempo, e eu acredito que ainda hoje, é uma agência de evangelismo, né? Verdade. E como é que ela acontece no campo missionário? Na igreja a gente sabe que existe toda uma estrutura, inclusive física, né? Física e pedagógica. Como se dá a escola bíblica no campo missionário? Isso é interessante, porque quando o missionário chega, não tem estrutura. Nós até usa, como diz, árvores, Debaixo de uma debaixo de uma árvore. Como hoje, nós temos uma cidade que nós estamos trabalhando, quando nós fomos convidados lá, nós não tem nada. Tem construção nem nada. Qual é a cidade, pastor? Chama Tocambel. Tocambel significa acima de uma rios, acima do rio. Então, Tocambel. Nós até dormiram lá. Nós fizemos evangelismo e dormimos lá com eles. Ele deixa os quartos, arruma os quartos, nós dormimos juntos, os outros dormem fora. Tudo isso é sempre, para voltar na questão aí, nós usa recursos que tem. Recursos que ele tem. A base da árvore. Todo mundo é escutando. Você prega evangelho, faz o discipular. Nós sempre temos um negócio que a gente chama club danfa. Nós usamos esse aí, o club, para poder evangelizar as crianças. Mas quando você está falando com as crianças, os adultos estão redondos. Redondo, escutando a mesma palavra que você está pregando, e estão escutando. Porque, tem vezes, o povo pensa que antes o evangelho era para criança. Na África era isso, no meu país. Porque você não pode generalizar a África também. É isso que eu também eu tenho que ser mais claro. Cada povo e cada jeito. Tem lugar que você não pode fazer isso. Tem que ser dentro de uma casa, tem que ser uma amizade com alguém. Através do chá, né? Através do chá, ficar com ele. Não vai querer, se é um muçulmano radical, não quer muita gente ver. Então tem que ser dentro da casa dele, dentro de um quarto. Você tem a oportunidade de fazer amizade. Depois da amizade, você começa a falar a palavra de Deus, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, até conseguir chegar a abrir seu coração. Aí tem lugar como o lugar que nós estamos trabalhando hoje, como fala, nós chegamos, nós temos toda a liberdade para pregar o evangelho. Mas nós usa a coisa que tem. A poder da Irlândia vai poder falar mais. E nós usa também até a ferramenta que a igreja usa muito, é a educação, a escola. Porque a escola, todo mundo quer ir na escola. O governo não está dando conta do povo, da população para ir na escola. O crente chega, o pastor, o missão chega, ele abre uma escola, baixa o preço para poder tocar o povo ali nessa aldeia. E diante disso, você tem um tempo, que nós colocamos o tempo para poder pregar o evangelho. Como nossa escola, nós temos cada sexta-feira, todas as crianças vão escutar a palavra de Deus. Tudo sexta-feira. É sexta-feira, um dia, os muçulmanos vão o dia que vão orar. Que tudo fecha, o comércio fecha. Sexta-feira no Senegal, você para tudo. Você chega para comprar uma coisa sexta-feira, depois da oração. Para tudo para. Mesmo o carro, você está no transporte, o transporte para na rua. Você é cristão dentro, mas você vai esperar que eles vão orar. Tudo isso é a realidade. Mas a igreja usa a ferramenta hoje, a escola, para poder evangelizar, para poder, graças a Deus, para poder o futebol, o jogo, porque hoje os senegaleses gostam muito de jogar.
Os brasileiros, quando diz brasileiro, já o brasileiro é conhecido como o país do futebol. Tem vários missionários brasileiros que trabalham também através do futebol, escolhido do futebol, para poder evangelizar. Então, chega no campo, você estuda o campo para poder usar essa ferramenta para poder evangelizar. Saúde, a área de saúde também tem muita gente que também que estão trabalhando, missionário que trabalha com a área de saúde. Nesse tempo também você tem tempo para pregar o evangelho. Então, bom, eu vejo assim, a igreja quando é estruturada lá, que já tem muitos membros, geralmente em Senegal acontece os cultos pelas manhãs, né? São poucas as igrejas que têm à noite. Só igrejas que pode bancar porque vai gastar energia, né? E tudo isso. E são igrejas, a maioria das igrejas grandes são pessoas, a maioria dos membros são estrangeiros, são de outros países, né? De países que são vizinhos que estão lá. Mas os cultos são pelas manhãs, então o que eles fazem? Eles fazem a EBD antes do culto também, como aqui, né? E não, aqui é o contrário. É o contrário. Mas lá eles fazem antes, aí depois começa o culto. Porque depois que termina o culto pode demorar, e depois que termina o culto, o pessoal vai embora. Então, é assim, aproveita... Eu lembro que um tempo a gente estava em Dakar e o pastor José Dilson estava com uma igreja com bastante número de membros e a gente chegava cedo e participava da escola dominical. Mas nós, como a gente tem, ainda não temos uma igreja estruturada, né? Porque são poucas pessoas, pouca gente. Então, o que a gente faz? A gente faz um culto e ensinando a palavra como se fosse também na EBD, né? Porque tem que ser uma palavra de forma bem mais clara, tem que ser como estudo, porque para que o povo entenda e compreenda. Não pode ser uma coisa assim, como aqui, que a gente fala, né? Palavras difíceis ou coisas assim, não. Tem que ser uma coisa bem mais e que clara. tenha um momento de interação, né? Em Guiné-Bissau, quando eu estive lá, eu usava até gravuras nas pregações, para que as pessoas pudessem entender. Tá entendendo? Então, assim, a gente usa conforme o ambiente que a gente está, né? Se for numa aldeia, se for num lugar mais simples, mais humilde, onde as pessoas são mais analfabetas, então a gente faz uma coisa bem mais simples. Porque você vê que tem muita gente que não foram na escola, né? Então, tem que usar um termo que eles vão entender. Outra coisa também, que a Irlândia talvez não tocou, outra vez, nós faz os seminários. Vez o canto, nas férias, nós pega toda a igreja, convida alguém para dar um tema. Nós fala sobre um tema. Esse tempo pode ficar 2 dias, 3 dias para o tema. Também nós faz uma escola de música. Nessa escola de música, a ideia é para tocar, mas cada momento tem um momento da palavra, um momento para fortificar a igreja, falar com a igreja, como jovens. A maioria também são jovens nas igrejas. É raro você ver como aqui, idosos nas igrejas. Tem. Eu não posso dizer que não tem. Tem algumas igrejas que são bem avançadas. Até tem as igrejas que têm 3 cultos do dia, como a Irlândia falou, na capital. 3 cultos do dia. Mas a maioria é o povo que trabalha com a Setna, que trabalha nos aviões, essas coisas assim, e embaixadores, essas coisas assim, que tem condições. E outra coisa, na aldeia, não é cada aldeia que tem energia. A energia falta também. A energia falta. Então, se você começa o culto, a energia falta. Nós temos o gerador. Tem vez, toda vez que nós começamos uma festa lá, o gerador não funciona. Toda vez. É um combate, né? Depois eu falei, isso aí é um combate. Toda vez que nós temos a festa, que reúne toda a igreja, você testa e funciona.
Mas no momento que nós vamos começar a realidade e não funciona mais. E isso é uma realidade que é muito comum. Então, que África, quando você fala EBF na África, não pode generalizar. EBVD não pode generalizar. Não pode generalizar. Depende da igreja, depende do local. Nós tem, geralmente, o povo tem só um domingo. Só um domingo nos aldeias. Só domingo que tem um culto. Sábado é um dia do preparo, um dia de orações. É sempre, mesmo tem vezes você diz o dia de oração, você vê pouca gente que vão vir. Porque o povo não tem esse tempo, o tempo ali. A maioria trabalha na agricultura. Agricultura, o povo trabalha do dia a dia. O povo, você trabalha para comer o dia a dia. Então, é difícil para poder deixar isso para ir fazer, ir na igreja. A maioria desse povo ali também são um povo analfabeto. Também. Você que agora sabe de fato o que é missão, depois dessa conversa muito esclarecedora, né, com o pastor Paul, com a sua esposa Erlândia, e que deseja ajudar nas missões, procure a Igreja Presbiteriana, os pastores, o presbítero Ângelo, né, que é o nosso presbítero aqui, responsável pelas missões, e participe, meu irmão. Agora vejamos a importância que é o evangelho ser pregado aqui, ali e acolá. Domingo é dia do Senhor. Dimanche, c'est le jour de l'école biblique. L'école biblique. E até o próximo Momento EBD.